Aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje falarei com a doutora Tayana Martins sobre Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto que interessa a todos, é um assunto mais ou menos novo, né? Acho que já tem uns 2 anos essa lei, não é mais ou menos isso, né, doutora? Tem 4 anos, doutor Guilherme. 4 anos. Estava há bastante tempo atrás de alguém para nos trazer informações sobre isso, e até que, enfim, encontrei uma pessoa, uma profissional do porte, do quilate, que você que está em casa merece. Doutora Tayana Martins, antes de mais nada, falaremos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas vamos desproteger os seus dados. Meios de contato, caso alguém queira falar com a senhora, ter alguma dúvida adicional. Guilherme, então, obrigada pelo convite. Caso vocês tenham alguma dúvida adicional ao final da entrevista, podem me contatar pelas redes sociais, Instagram, @martinstayana com TH. Martins Tayana com TH, tudo junto? Isso, tudo junto. Tá. Telefone não quer deixar também, não? O telefone, como eu atuo muito, então a gente está limitando os contatos com relação ao Instagram mesmo. Perfeito, até porque se passar o telefone aqui, o pessoal vai no YouTube e vai ter 70 peludo por dia querendo puxar conversinha com a senhora, né? Então até entendo essa preocupação. Doutora Tayane, Lei Geral de Proteção de Dados. Sucintamente, embora o nome seja autoexplicativo, sucintamente, o que a senhora teria para dizer sobre isso, sobre esta lei, o que ela trouxe de novidade para nós? Bom, Guilherme, então, como a gente já falou, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei de 2018. Ela teve o início, né, postergado um pouco em razão da pandemia. Então, por isso que nos últimos 2 anos a gente escutou mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que ela visa proteger os dados pessoais, a intimidade da pessoa. E ela foi criada no Brasil porque o Brasil precisava se adequar ao cenário mundial. O mundo inteiro já estava protegendo os dados pessoais dos seus habitantes e o Brasil ainda não. Então, a gente tinha um marco civil da internet, que era uma lei já mais antiga, que ela não abarcava todos os dados, né? Ela abarcava apenas os dados que estavam na internet. E aí ela foi editada, então, e transformada na Lei Geral de Proteção de Dados, que visa proteger todos os dados, seja ele de forma física ou de forma eletrônica. Então, protege os dados pessoais, aqueles que possam identificar a Tayana, o Guilherme, quem está nos ouvindo hoje, como CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho, e protege também os dados pessoais sensíveis, ou seja, aqueles dados que, pelo próprio nome já diz, eles podem causar algum problema para a pessoa, algum tipo de preconceito, alguma situação. Então, são dados mais sensíveis, como raça, orientação sexual, biometria, filiação sindical, posicionamento político, dados genéticos. Então, são todos os dados que possam identificar o indivíduo. E aquela situação, por exemplo, que envolve a questão do consumidor, do credit score. Mais ou menos, lá no ano de 2012, se iniciou a implantação de um sistema de análise de risco para as empresas chamado Credit Score, em que você está com o nome limpo, não tem nenhuma anotação negativa, mas pode ter uma pontuação alta ou baixa de acordo com o seu comportamento comercial. A Lei Geral de Proteção de Dados tem alguma pertinência nisso? Há alguma ilegalidade? Ou aonde que há a conexão entre esta conduta e a lei geral? Bom, a partir do momento que tu te inscreve no programa do Serasa, então tu autoriza o Serasa a divulgar os teus dados, a compartilhar os teus dados com as empresas de crédito. É diferente se eu não estivesse inscrito. Inclusive, no ano de 2020, o Serasa teve que indenizar diversos consumidores por ele manter no cadastro do Serasa os dados de telefone destes consumidores. E estava público para todo mundo, para quem quisesse ver. Estava lá o meu telefone, o teu telefone provavelmente. Tinha vários telefones que sem autorização.
sem autorização. E aí o Serasa teve que indenizar estes consumidores e assumir o compromisso judicialmente de que não iria divulgar dados, exceto se a pessoa se cadastrasse e autorizasse. Então, para que hoje tu tenha o teu score, tu tem que autorizar. Recentemente eu recebi até uma notificação do banco dizendo assim: compartilhe seus dados conosco para ganhar aumento de limite de crédito. Dependendo do seu histórico bancário, a gente tem um empréstimo X, o crédito tal. Então, o banco está tentando fazer o quê? Ter acesso aos meus dados pessoais sensíveis para que ele possa verificar se eu sou ou não um consumidor que ofereço risco para ele. Sem que eu autorize esse compartilhamento de dados, ele não vai saber. Ele só vai saber no momento em que eu deixar de pagar uma prestação ou que eu deixar de cumprir com algum dos contratos que eu assumi junto a ele. Mas isso, se ele convidar, né, ele faz uma proposta e tu pode aceitar ou não. Sim, tu pode aceitar ou não. Por exemplo, eu até o momento não compartilhei os meus dados entre bancos por um problema tecnológico, né? Eu trabalho com um banco aqui do Sul e trabalho com um banco digital. E esse banco aqui do Sul, para compartilhar os dados, e é um banco que eu trabalho desde a adolescência, então já se vai há alguns anos trabalhando com ele, para compartilhar os dados deste banco com outro banco, ele exige que tu vá presencialmente dar o teu consentimento. Justamente porque, para evitar lá na frente eu dizer assim: não, mas espera aí, por que tu está compartilhando os meus dados com o banco X se eu não te autorizei? Então, no dia que eu disser isso, ele vai ter, não, tá aqui a foto-filmagem que tu me autorizou. E como é que o consumidor faz para fiscalizar se os seus dados estão sendo compartilhados ou não? Imaginando o consumidor que não autorizou. Bom, vamos supor assim, a gente tem uma compra numa empresa X. Tu tem que preencher um cadastro, colocar os teus dados e tudo mais. Tu tem todo o direito de ir na empresa e perguntar: olha, Guilherme, quais os dados pessoais meus tu tem aí? E o Guilherme, por lei, tem a obrigação de dizer: Tayana, eu tenho aqui teu nome completo, teu CPF, teu telefone, teu endereço, a cor dos teus olhos, sei lá, tudo que for relativo à pessoa Tayana e que ele precise para exercer a atividade dele. E eu, enquanto consumidora, posso chegar e dizer: então tá, Guilherme, a partir de hoje, eu não quero mais que tu fique com estes dados. O Guilherme vai ter que retirar da sua base de dados, anonimizar, que é o que a lei chama, trocando em palavras de fácil explicação. O Guilherme vai ter que riscar da listinha dele lá todos os dados relacionados da Tayana e vai ter que comprovar para a Tayana: ó, tá aqui os dados que eu tinha e eles estão assim agora. Mas a gente precisa ter uma atenção importante aqui, que tem alguns dados que eles, mesmo que eu não autorize e mesmo que eu diga que eu não quero mais que fique em poder desta pessoa, ela ainda vai ter direito de continuar com esses dados, que são aqueles dados relacionados a contrato, cumprimento de contrato, são os dados relacionados a demandas judiciais, dados relacionados para cumprimentos de fins da lei. Esses eu não posso exigir que sejam apagados. Não, estes eu não posso exigir que sejam apagados. Se eu tenho um contrato contigo e para utilização deste contrato, tu precisa ter acesso a alguns dados meus, dados pessoais e dados pessoais sensíveis, eu não posso dizer para ti: Guilherme, eu não quero mais que tu tenha esses dados, sem que ultrapasse o período legal para uma ação judicial. Então, e quando acabar a contratualidade? Mesmo que acabou a contratualidade, durante o período prescricional, ou seja, o período para que eu, enquanto consumidora, posso pedir a revisão do contrato, ou posso pedir uma indenização em relação ao contrato, tu, enquanto fornecedor do serviço, não pode excluir os meus dados da tua base de dados, porque tu vai precisar deles para fins judiciais. E independe da minha autorização.
Eu vou trazer aqui para minha realidade, além de trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu trabalho muito com o direito do trabalho empresarial. Então, quando tu demite, por exemplo, uma pessoa, não interessa se a pessoa te diga assim, eu não quero mais que tu tenha os dados. Não, durante o período prescricional eu vou ter que guardar. Se eu vou lá na loja, numa loja que compra ou vende telefone celular, por exemplo. Prazo de prescrição é 5 anos. Código de Defesa do Consumidor é 5 anos prazo de prescrição. Então, a loja do celular ela vai ter que guardar por 5 anos o meu contrato com ela. 5 anos após o término daquele contrato. Mesmo que ali tenha dados pessoais sensíveis e mesmo que ali eu não autorize. O que eu, enquanto consumidor, posso fazer? Posso chegar na loja e dizer assim, não, tudo bem, eu sei que tu tem que guardar por 5 anos, mas no fim desse prazo dos 5 anos, eu não quero que tu guarde mais. No fim desse prazo dos 5 anos, tu tem que anonimizar e me mostrar que tu anonimizou os dados. E tem uma fiscalização externa, porque eu corro o risco, vamos imaginar, eu chego na loja, chego na empresa, qualquer uma que seja, e digo isso, faço uma notificação por escrito. O representante da loja diz, beleza, perfeito. Farei isso. Aí ele não faz. Passam 5 anos e como é que eu sei que ele não está utilizando esses dados, vendendo esses dados para outras lojas ou utilizando isso como uma lista negra, uma listagem negra de maus clientes problemáticos, por exemplo? Bom, boa pergunta. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem deve fiscalizar. Como é uma lei recente, e a gente aqui no direito 4 anos é uma lei muito recente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ainda está sendo elaborada. Então, o que se estima é que a partir do ano que vem, com o novo orçamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tenha fiscais na rua, iguais os fiscais que a gente vê da Receita Federal, da SMIC, do Ministério do Trabalho, a gente vai ter fiscais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí ele pode entrar no meu escritório para fiscalizar? Ele vai chegar no teu escritório e ele vai te dizer, ele vai chegar ou presencial ou de forma remota, e aí é uma aposta minha, tá? É uma aposta da Tayana, enquanto estudiosa da Lei Geral de Proteção de Dados, é que ele não vai ir presencialmente, mas ele vai mandar uma fiscalização remota para o escritório do Guilherme dizendo o seguinte, Guilherme, eu quero ver o teu data map. Eu quero ver o teu quadro de risco de proteção de dados. Eu quero saber quem é o teu DPO, quem é o teu encarregado em proteção de dados, aonde tu guarda os teus dados físicos, aonde tu guarda os teus dados eletrônicos. Eu sou obrigado a ter tudo isso organizado? Sim. Toda empresa que trabalhe com atendimento à pessoa física, ela deve estar regularizada à Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui nós temos várias sanções administrativas e uma sanção financeira que ela é bem considerável. A sanção financeira, ela pode chegar a 2%. Deu uma trancada aqui. Trancou? Trancou, pode seguir. Pode chegar a 2%. Ela pode chegar a 2% do faturamento do grupo econômico. Ou seja, vamos pensar assim numa grande rede. Recentemente, uma grande rede de loja de vestuário, recentemente que eu digo faz um ano e pouco, uma grande rede de loja de vestuário teve que ter os seus sistemas todos invadidos por um hacker. E expôs a um risco absurdo os dados de todos os seus compradores, de quem tinha cartão de crédito dessa rede de vestuário. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já estivesse aplicando as multas e naquele momento, por sorte, ainda estava no período de transição, então um período que ainda não estava sendo aplicadas as multas, esta rede teria sido multada em 2% do faturamento de toda a rede de lojas. Não é só daquela loja que teve os dados. Não é só daquela filial, é de todo o grupo econômico. E as multas, então, elas estão limitadas a 50 milhões de reais. Mas, claro,
não tem só a multa financeira, tem multa administrativa, tem procedimentos administrativos, né? Que é a publicização da infração, que eu acho que este talvez seja até muito pior, pensando assim a grande escala, do que a multa financeira, porque a multa financeira tá... Paga e acaba. Apagou, acabou. Mas eu tenho que dizer, olha, no meu escritório, na minha loja, na minha empresa, teve um vazamento de dados e nós estamos fazendo isto para não acontecer mais para o Brasil inteiro, ou para a região toda, me expõe enquanto empreendedor, e aí daqui a pouco aquela pessoa pensa assim, eu não vou mais ir lá naquela loja porque eles estão vendendo meus dados. Lei Geral de Proteção de Dados e processos judiciais. Numa ação judicial cível, o acesso, via de regra, é público. Só que ali eu junto, dependendo do que eu estiver discutindo. Uma ação contra um plano de saúde, por exemplo. Eu juntarei exames médicos, atestados médicos, tal. Se eu pedir assistência judiciária gratuita, é comum que o juiz mande eu juntar minha declaração de imposto de renda. Numa ação previdenciária, a mesma coisa. Eu junto uma série de informações. E o processo é de acesso público. Eu dependo da autorização judicial ou eu posso exigir a privacidade dos meus dados pessoais em um processo cível ou previdenciário, por exemplo? Tu pode exigir a privacidade dos teus dados, e vocês já pararam para perceber, assim, a gente que atua com processo eletrônico já tem visto que os dados eles já não estão acessíveis para quem não tem cadastro no sistema. Então, hoje, tu não consegue mais entrar num processo e olhar ele de forma de terceiro, por exemplo, todos os dados que estão lá. Tu vê os despachos, porque os despachos são públicos, né? São publicados, inclusive, em diário oficial, mas as peças propriamente ditas e os documentos, eles já estão mais restritos a quem está participando do processo. Não raras as vezes, eu já tenho juntado documentos em sigilo e pedindo a permanência do sigilo apenas para as partes em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, assim, a gente tem feito muita audiência online, os juízes têm nos solicitado sempre juntar a cópia da OAB para saber, né, se é realmente o advogado, a cópia do documento de identificação do preposto ou do cliente que vai junto na audiência. E todos estes, desde então, a gente já tem juntado de forma sigilosa e pedindo a manutenção do sigilo em razão de ter ali dados pessoais, como número de RG, nome do pai, nome da mãe, nacionalidade, estado em que nasceu, cidade que nasceu. Então, se é casado, se não é casado, dependendo do documento, tem até o número da certidão de casamento ou de nascimento, né? Então, a gente já tem solicitado e todos os juízes, até o momento, têm deferido o sigilo desses documentos. Mas agora eu faço uma outra pergunta, um contraponto, para fins de reflexão. Nós temos uma norma constitucional que diz que o acesso ao processo é público. E num processo cível, em que eu tenho, de um lado, uma norma que diz este processo é público. E, muitas vezes, esta publicidade do processo, ela atende uma necessidade social. Processo público. Até mesmo porque, se eu entrar com ação contra a pessoa A, dizendo uma série de coisas, e aí depois entro com uma ação contra a pessoa B, dizendo outras coisas, a pessoa B pode fazer o cruzamento de informações, usando como prova emprestada. E aí nós temos, de um lado, a proteção à privacidade, do outro lado, o princípio da publicidade. Como é que fica isso? Bom, o processo ele continua sendo público, as decisões do processo elas continuam sendo públicas, né? Continua a sentença sendo publicizada, mas a gente já tem uma relativização da publicidade dos processos, principalmente com relação aos processos mais sensíveis, né? Aqueles em que tratam de problemas de saúde que possam causar grande repulsa ou um certo preconceito. Por exemplo... Não, mas é que esses exemplos são muito fáceis. Mas, por exemplo, eu quero entrar com uma ação de pensão alimentícia. E eu
sei que o réu, ou a ré, tanto faz, tem várias ações judiciais em que ela juntou vários documentos. E aí eu chego lá, nesse processo, eu posso ter acesso ao contra-cheque dela, que ela usou para pedir a JG, eu posso ter acesso a uma série de informações dela para alimentar a minha ação de alimentos, por exemplo. Desde que tu demonstrar o teu interesse, eu não vejo nenhum problema de tu ter acesso ao processo. E nem a legislação, porque a legislação ela estabelece que processo judicial, cumprimento de contrato, cumprimento de pactos e para fins de atendimento da lei, tu não precisa do consentimento da parte. Então, se eu tenho alguma coisa que está relacionado àquele ponto que para mim vai ser muito importante e estando naquele processo, eu posso solicitar as cópias dele. O que pode acontecer é o servidor do cartório me negar porque eu não tenho interesse. Porque eu não tenho interesse, porque eu não tenho cadastro. E aí, o que eu posso fazer lá na minha ação principal? Pedir para que o juiz daqui oficie lá. Recentemente, trabalhei num processo em que a gente tinha conhecimento que a pessoa trabalhava em uma empresa e a gente precisava da ficha de registro dessa pessoa, porque, afinal de contas, ela alegava uma incapacidade laboral. E como é que eu vou ter acesso à ficha de registro da Tayana trabalhando na empresa B se o processo é com a empresa A? Mas acontece que aí tu fica na mão do juiz, né? Tu fica na mão do juiz. E aí, se tu tem 40 processos, eu tenho visto que os juízes não têm muito boa vontade com isso, né? No JEC, por exemplo, Juizado Especial Civil, a Lei 9099 proíbe, né? Proíbe não, mas ela joga todo o encargo para a parte, a produção de prova documental. Então, no Juizado Especial Civil, eu já não teria essa opção. Não, no Juizado Especial Civil, tu já teria que conseguir as cópias antecipadamente. E aí a sentença serviria para ti, provavelmente, para demonstrar. Porque no civil, no JEC, já não tem a JG na primeira etapa, porque não... Sim, que é grátis. Não custas, né? É gratuito. E aí já um acórdão demonstraria, então... A partir do momento que a parte pagou o recurso, recolheu as custas, recolheu o preparo recursal, tu já conseguiria demonstrar que a parte não se encaixa dentro daqueles critérios elegíveis para a justiça gratuita e tu utilizaria isso com um acordo, enfim, tu teria outros meios de prova para comprovar que a parte não teria outras condições financeiras daquelas que ela está alegando neste momento. Os advogados, que atuam na área civil principalmente, mas em todas as demais, quando eles estão ajuizando uma ação de execução, o drama muitas vezes é em localizar o devedor e localizar os bens do devedor. Esse processo de investigação, o judiciário também costuma jogar no colo do credor. É o despacho vire-se. Né? Se não fosse um programa de rádio, então eu usaria uma outra expressão um pouco mais descontraída. Né? Mas então a gente usa o despacho vire-se. O advogado do credor diz, olha, o cara aqui, eu não sei o que ele tem, o que ele não tem, eu não tenho acesso a nada. E o juiz diz, é ônus da parte, indica os bens penhoráveis. E aí a pessoa corre atrás, fica de mãos atadas. O que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não favorece a vida do devedor inadimplente, mal intencionado, quando ele quer ocultar bens ou ocultar a si próprio, inclusive? Não, porque para fins de cumprimento de ordem judicial, a lei geral não se aplica. E, por exemplo, imóveis que estão registrados em cartório, eles são públicos. Então, tudo aquilo que for documento público, tu pode ter acesso, independente de Lei Geral de Proteção de Dados. E, para fins de cumprimento de ordem judicial, prevalece a ordem judicial. No binômio manutenção da privacidade do indivíduo e o cumprimento da ordem judicial, cumprimento da ordem judicial. E aí a gente vai fazer Bacen, vai fazer todos
mecanismos necessários para encontrar bens do devedor. E, inclusive, o nosso judiciário aqui, o judiciário do Rio Grande do Sul, é o segundo com maior demanda de Lei Geral de Proteção de Dados já em segunda instância. Então, eles já definiram em primeira instância e já tem processos em segunda instância sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente só está perdendo para a Bahia e está na frente do Distrito Federal. Como sempre, né, o Rio Grande do Sul, a gente é litigante, né? A gente gosta de um litígio e já estamos nós em segundo lugar e provavelmente com uma tendência para esse ano de 2023 de ultrapassar a Bahia. Em quantidade de demandas envolvendo o tema. Envolvendo o tema. Portal da Transparência, servidor público. Agora, me parece que foram criados alguns mecanismos que dificultam o acesso. Mas logo que iniciou o portal da Transparência, alguns servidores públicos ficaram muito revoltados, porque tinha lá, detalhadamente, seus salários, seus ganhos, seus tudo, para qualquer um ver. Como é que está isso? O que a senhora me diz sobre privacidade, portal da Transparência e Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, o portal da Transparência ele é cumprimento de uma lei. E aí já não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados porque tem um interesse social sobre isso. A partir do momento que tu vai exercer um cargo público, tu vai trabalhar em prol da população. E aí o portal da Transparência ele vem justamente para demonstrar aonde está sendo gasto o recurso financeiro que você, que quem está nos ouvindo, também contribui e que também forma o valor para pagamentos das despesas. Então, o portal da Transparência ele entra dentro daquelas exceções da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele é para cumprimento de uma lei. Cumprimento de uma lei. E a farmácia? E a farmácia, doutora? Eu vou na farmácia, tenho um medicamento X. Quanto é que custa esse remédio aqui? Esse remédio custa R$300. Mas se o senhor informar seu CPF, ele cai para 150. Aí, como é que pode um valor de uma coisa, de um produto, cair de 300 para 150 porque eu informei meu CPF? Na verdade, tu vendeu o teu CPF, né? Tu vendeu o teu dado sensível, um dado pessoal, e com base neste teu CPF agora, que tu concordou, tu deu o consentimento, tu disse, olha, eu quero registrar o meu CPF aí para ganhar o desconto. Às vezes, até eu participei da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados de uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul, que atua, no momento, só no Rio Grande do Sul, e nós explicamos para essa rede de farmácia de pegar o consentimento de forma escrita, inclusive, do consumidor. Então, a Trix, que é a empresa que faz as notas fiscais, ela imprimiria o comprovantezinho, o consumidor assinaria e depois, no final do dia, iam todos os comprovantezinhos escaneados e guardados numa nuvem, que também passa pela fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, para se em algum momento o Guilherme chegar e me dizer assim, não, mas tu tem meu CPF e eu não sei como é que tu tem, eu possa demonstrar, não, aqui no dia tal tu comprou e tu me autorizou e desde então eu estou autorizada porque tu nunca mais veio aqui me dizer que não. Quando tu compra por um sistema de bonificação, que é esse sistema, tu está, na verdade, vendendo os teus dados pessoais. Tu pode plenamente chegar na farmácia e dizer, não, eu te dou meu CPF, mas onde é que tu guarda ele? Qual é o mapa de risco? Todo esse diálogo com a balconista da farmácia. Alguém dentro da farmácia tem que saber te responder. Se eles não souberem te responder, eles têm que pelo menos te indicar o DPO, que é o encarregado. Ele pode te dizer o seguinte, não, eu não sei te responder, mas o encarregado desta rede atende neste e-mail. E aí ele te entregar um cartãozinho com o e-mail, ou te dizer, anota aí o e-mail, tu anotar e tu enviar para esse e-mail. Farmacinha de Porto Alegre, @ tal. Sim. Aí tu vai ligar, tu vai mandar o e-mail e o encarregado ele tem a obrigação legal de te dizer. E qual é a vantagem, além da vantagem do valor, é claro, né? Além da vantagem do desconto. Qual é a vantagem que o consumidor tem em compartilhar os seus dados com a farmácia? Só o desconto.
Para a farmácia é vantajoso porque eu sei quando o Guilherme compra, o que o Guilherme compra e qual a periodicidade disso. E aí eu posso formar o meu estoque com base na relação de consumo que os meus clientes têm. Para o Guilherme, deixar os dados dele exposto, exceto que ele esteja cadastrado naqueles programas de bom pagador, os programas que o governo sempre faz de incentivo, de nota fiscal, de outras coisas assim, a única coisa que ele recebe de benefício é o desconto. É comprar o medicamento que era R$300 por 150. E a farmácia ela faz o quê? Além, por que é tão importante? Por que ela paga tão caro para ter o meu CPF? Porque no final ela economiza. Se eu sei que o Guilherme compra todo mês um medicamento A, que a Tayana todo mês compra um medicamento B, que ninguém compra um medicamento C. Eu não preciso ter no meu estoque aquele medicamento C. Eu não preciso utilizar do meu estoque para ter 2 medicamentos B, sendo que eu só vendo um durante o mês. Então, ela acaba economizando na gestão do seu estoque. E isso, muitas vezes, demonstra uma economia absurda. Porque eu vou ter ali medicamentos que antes eram comprados, sei lá, comprava 100 unidades de aspirina. Nem sei se podia falar uma marca aqui, mas enfim, seguimos. Comprava 100 unidades de aspirina. E eu só vendia 50. E aquelas aspirinas ficavam girando. E lá no final, quando estava pertinho de vencer, eu acabei tendo que praticamente dar as aspirinas, porque eu ainda, se elas vencessem dentro da minha farmácia, eu ainda tenho que pagar uma empresa para incinerar. Então é melhor eu despachar ela para a rua e ela vencer na casa do Guilherme ou da Tayana do que ela vencer aqui dentro. Então a farmácia ela acaba economizando na gestão do seu estoque. E a transmissão de uma empresa, eu usei a farmácia como exemplo, né? De uma empresa para outra, porque essa finalidade que a senhora menciona do meu CPF na farmácia é uma finalidade útil. Eu, pessoalmente, me sinto beneficiado indiretamente, porque se a farmácia otimizar o fluxo, a gestão dela, o custo dela é menor e talvez isso reflita num preço menor para mim, ou até porque eu tenho interesse social que o cara do balcão da farmácia não se mantenha empregado. Mas outras finalidades, a farmácia A, ela pode compartilhar os meus dados com a empresa B, C, de propaganda, sei lá mais o que é? Não, ela não pode compartilhar os teus dados. Só pode haver compartilhamentos de dados com a tua autorização. E esta autorização ela tem que ser expressa. Olha, eu autorizo a farmácia do Guilherme a compartilhar os meus dados com todas as farmácias. Ou eu autorizo a farmácia do Guilherme a compartilhar meus dados com a empresa do marketing. Se não houver a informação expressa, ela não pode compartilhar o dado individual do Guilherme. Não significa que ela não possa compartilhar, seja com a empresa que faz os remédios, né, com o laboratório, seja com o marketing. O seguinte, olha, a nossa farmácia vende o medicamento X mais... Para um perfil tal, para um perfil de... tanto por cento homem de tal idade, tanto por cento mulher de tal idade, de tal grupo socioeconômico compra um tal produto. Isso ela sim. pode. Isso ela pode porque não está identificando, né? Estou identificando no geral. Eu vendo o medicamento A para 50%, 60% dos homens. Bom, quem são esses 60% dos homens? Dá para dizer que é o Guilherme? Não sei. Ele pode pertencer aos outros 40%. Dá para dizer que é o meu pai? Não sei. Então, não é identificável. Agora, a partir do momento que eu digo o Guilherme compra o medicamento X, eu consigo identificar o Guilherme. Então, este compartilhamento de dados, ele não pode ser feito, exceto com autorização. Essas ligações telefônicas, não sei se acontece com a senhora, acontece comigo e com muitas pessoas. O cara está normalmente ocupado, está fazendo alguma coisa, toca o telefone, e é uma criatura no outro lado, que primeiro a pessoa tem que esperar um pouquinho, porque é uma máquina que liga, e aí vem uma pessoa oferecendo algum produto que eu nunca pedi,
uma empresa com a qual eu jamais negociei. Como é que isso acontece? Bom, isso teoricamente não poderia mais acontecer. Isso é uma das vedações da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se eu não tenho autorização no banco de dados desta empresa para ela me ligar, para me ofertar um produto, ela não pode me ofertar mais. Exceto as empresas de cobrança, porque daí é cumprimento do contrato. Agora, a empresa, vamos supor, as telefonias sempre ligavam para a gente para trocar de telefone, trocar de operadora, mudar de plano. Isso, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não pode mais acontecer. Inclusive, é passível do consumidor abrir um registro na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e esta empresa ter que se justificar e, inclusive, demonstrar que não está fazendo essa prática, ou então ser penalizada dentro daquelas penalidades que estão previstas na lei. Perfeito. Quando a senhora vai no mercado e o caixa operador pergunta se a senhora deseja CPF na nota, primeira pergunta, a senhora costuma desejar o CPF na nota? Não, eu não costumo desejar o CPF na nota. Tá certo. E o CPF na nota, ele será manuseado, manipulado pelo Estado, posteriormente. E isso está tudo fora da proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, correto? Sim, isso está tudo fora da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o Estado criou uma lei que determina o programa da minha nota, né, da nota gaúcha, da nota fiscal gaúcha, e que para eu participar do programa, lá no momento que eu me cadastrei no programa, eu autorizei as regras do programa. Porque, e aí aqui só para não ficar mal com a Receita Federal, por que eu não compartilho o meu CPF na nota? Porque essa nota ela anda por aí, né? E o CPF sai impresso. Especificamente impresso. Ele não vem assim com uns xizinhos, com uns risquinhos, não. E a partir do momento que tu tá com o teu CPF impresso e tu deixa ele disponível em algum lugar, o teu dado passou a ser público. E se ele é público, ele já não está mais protegido. Então, justamente por isso, eu não coloco o meu CPF na nota fiscal gaúcha. Perfeito. Mas é um ótimo programa e não desaconselho ninguém a participar. Inclusive, conheço algumas pessoas que ganharam o benefício do Nota Fiscal Gaúcha. Perfeito. Doutora Tayana, alguma consideração, algum ponto sobre o qual nós não falamos que a senhora entenda recomendável que nós abordemos ainda? Bom, Guilherme, eu me coloco à disposição, então, para a gente conversar em um tema futuro sobre as aplicações da Lei Geral de Proteção de Dados relacionados aos contratos de trabalho. Porque, em que pese a lei não tenha sido criado para isso, ela está sendo aplicada. E a gente já vê o nosso judiciário, principalmente o judiciário gaúcho, se manifestando em relação a esse ponto. Então, eu acho que esse é um tema extremamente relevante e que os nossos ouvintes e telespectadores do canal vão se atentar e vão estar dispostos a colaborar também, e já me coloco à disposição para, se caso seja de interesse de vocês, a gente conversar sobre o tema. Mas é claro que é do nosso interesse, doutora, então já está pactuado publicamente, né, o nosso compromisso recíproco de fazer um novo programa sobre Lei Geral de Proteção de Dados nas relações trabalhistas. Doutora, considerações finais, 1 minuto aí, considerações finais, e no final também já passe novamente os seus dados de contato. Então, Guilherme, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a todos que nos assistiram até este momento, e deixo o meu Instagram novamente, é Martins Tayana, @MartinsTayana, o Tayana é com TH. Perfeito. Muito obrigado, doutora Tayana. Muito obrigado para você que está em casa, que assistiu ao nosso programa. Se assistiu pela rádio, se ouviu pela Rádio Armazém, corra e se inscreva no canal Saiba Direito do YouTube. Se está assistindo pelo YouTube, acompanhe a Rádio Armazém pelos nossos podcasts, Spotify, YouTube, Instagram, por todos os meios. Se você tem algum assunto de interesse social, se você tem alguma informação que possa permitir, que possa puxar a nossa humanidade para cima, através da divulgação, meu telefone é 51 999857991 e quem sabe marcamos uma entrevista com você também. Um grande abraço, doutora, um grande abraço para
todos nós. Um abraço.